Aí vai, menina. Era o papagaio da senhora Fina. Pousado à janela, ninguém o calava, tinha sempre ar para quem passava. À primeira vez achavam piada, toda a gente ria por tudo e por nada. Depois já cansava, ouviam palrar sempre aquela voz naquele lugar. Que feia, tem ar de galinha. Era o tagarela contra a vizinha. Que feio, vai para o galinheiro, dizia ao passar qualquer cavalheiro. O bairro ofendido já bravestava contra o papagaio que não se calava. E o gato da frente, também brincalhão, um dia resolve dar-lhe uma lição. Saltou para a janela, mostrou a dentuça e fez de repente tal escaramuça. Que o pobre palrão, caindo para a sala, não morreu de susto, mas ficou sem fala. E não mais se ouviu palrar lá na esquina o tal papagaio da senhora Fina. O papagaio à janela alejado para fica. Bom dia a todos. Eu quero, em primeiro lugar, dar uma palavra especial aos meninos da Troeira, ao quarto ano da Troeira, penso que é o quarto ano, e que sejam bem-vindos aqui à escola. Também saudar os nossos meninos aqui do Amadeu e respectivos professores. Agradecer a presença do nosso escritor hoje, Alexandre Parafita, aqui nas nossas instalações. Vocês estão aqui para ouvi-lo a ele e ouvi-lo falar, não é mim. E também agradecer à Comunicação Social, na presença do Amarante TV, a disponibilidade para estar presente em mais uma atividade desta Semana da Leitura que já vai longa e com muitas atividades, e ao mesmo tempo também agradecer à coordenadora da Biblioteca pelo desenvolvimento destas atividades. Portanto, muito obrigado a todos. Espero aos meninos, espero que este dia seja um dia de mais um incentivo para vocês lerem. É preciso ler muito, é preciso pegar os livros, não é para estarem nas estantes, é para ler, é preciso ir à biblioteca, os livros que temos em casa e os livros da escola também. Estes também são muito importantes, os manuais, também não podem ser esquecidos. Portanto, o que eu quero e o que eu gosto é que vocês continuem a desenvolver e a ter o gosto pela leitura em colaboração com os vossos professores. Muito obrigado a todos. Muito bom dia a todos. Bom dia! Eu, em primeiro lugar, e como pessoa educada que sou, a primeira coisa que devo fazer é agradecer o convite tão simpático e tão generoso que me fizeram para estar aqui. Em primeiro lugar, agradecer ao Grupo Leia, que tem proporcionado encontros magníficos com crianças e jovens, e agradecer naturalmente também à escola, sou o seu diretor presente e a coordenadora das bibliotecas, e aos seus professores o interesse que demonstram pelos meus livros, na certeza de que estes encontros do autor com as escolas, se são enriquecedores para as crianças, são também enriquecedores para os autores. Os autores, os escritores, os que escrevem para crianças, não tiram nenhum curso. Eu tenho 7 cursos que fiz para poder desempenhar a minha atividade profissional, mas nunca frequentei nenhum curso de escritor. E, portanto, as ações de formação que eu frequento são as escolas. E esta rotina que eu tenho de ir às escolas com frequência tem-me proporcionado experiências que me permitem depois escrever
cada vez melhor. E as crianças são normalmente os protagonistas das histórias. E para que eles estejam nas histórias é preciso que eu conviva com as crianças. A ideia antiga de que o escritor se fechava no seu palácio, no seu quarto de hotel ou na sua mansão e depois escrevia para crianças é uma ideia absurda. Quem quer escrever para crianças tem que ir junto delas, tem que ir aos recreios, ouvir as crianças falar, rir, fazer as suas birras, porque as crianças de hoje são muito diferentes das crianças de antigamente. Eu, quando tinha a vossa idade, os comportamentos, a maneira de estar, de vestir, quando fiz o exame da 4ª classe, tínhamos que levar todos uma gravatinha, alguns iam com um chapeuzinho, eu estava a ver aquele menino ali com um chapéu. Fazia-me lembrar os meninos do meu tempo quando iam fazer o exame da 4ª classe, do 4º ano. E, portanto, as crianças hoje não são assim. Escrever para as crianças de hoje é preciso estar disponível para estas sessões. Portanto, quando me convidam, eu vou e naturalmente, quando vejo que os meus livros chegaram antes de mim, fico muito animado, porque, de facto, essa é a minha grande missão, escrever para crianças, mas procurar que elas cresçam com os livros. Porque uma criança que cresce sem livros, sem leitura, é uma criança que cresce só por fora. Por dentro vai ficar vazia, vai ficar seca. E eu tenho essa experiência, esse testemunho que posso dar, porque eu fui professor do primeiro ciclo, no meu tempo dizia-se professor primário, depois a vida trocou umas voltas e empurrou-me para outras profissões, mas nunca larguei o ensino, depois voltei ao ensino, hoje sou professor universitário, mas acompanhei sempre o percurso dos antigos alunos que eu tinha e reparei que aqueles que tinham um gosto pela leitura, que andavam abraçadinhos a livros, às vezes os livros eram quase tão grandes como eles, como estou a ver um ali, o Diabos de Abrito e outros Mafarricos. É claro que vocês já são corpulentos, são do 4º ano, mas os do 1º ano, alguns, os livros são quase tão grandes como eles. E eu reparei que esses miúdos hoje estão aí, de peito feito para a vida, com cargos relevantes, responsáveis, realizados social e profissionalmente, e o segredo está nos livros. Portanto, esse testemunho que eu posso dar hoje ainda tem valido para estimular as crianças a ler. Tenho encontrado também adultos, antigos alunos meus, que não gostavam de ler, não ligavam nada aos livros, e encontro-os hoje, alguns deles muito desamparados, desorientados. Ainda aqui há dias disse em Famalicão, está ali o Hernani, que também estava presente, às crianças, que não vai há muito tempo. Eu vi no Porto um antigo aluno meu a arrumar carros, uma mão estendida, à espera de uma moedinha, €1, para uma sopa. E eu vi-o, ele reconheceu-me, ficou muito envergonhado, eu também fiquei um bocado embaraçado, porque não me agradou muito ver um antigo aluno meu com uma mão estendida à espera de uma moedinha. E depois pus-me a pensar, mas porquê que este rapaz, um homem, hoje é um homem, está aqui assim, à procura de uma moedinha e a arrumar carros, e outros não estão por aí. Tenho uma antiga aluna minha que hoje é professora na universidade, já é mais do que eu já não chego, já não a consigo agarrar, ela já me ultrapassou, é professora catedrática e eu já não tenho tempo de chegar a essa categoria, mas não me importa, portanto, ela cresceu mais do que eu. E porquê é que estes ex-alunos estão tão bem encaminhados? E começo a pensar e lembro-me perfeitamente que ele não tinha livros, não andava como aquele menino está ali abraçado a livros, não andava. Os livros eram um objeto estranho. Os pais, os tios, os avós, os irmãos mais velhos nunca lhe ofereceram livros, ofereceram uma bola, talvez um carrinho de pilhas e nada mais. E portanto a diferença está aí, está na leitura. E como está a decorrer a Semana da Leitura, e esta escola empenhou-se, pelo que eu vejo, muito nesta semana e nas potencialidades desta semana, eu queria deixar esta mensagem. Portanto, quem lê está sempre em melhores condições para enfrentar os desafios do futuro. Quem não lê vai andar muito enrascado. É aquilo que eu posso dizer. E, portanto, eu dou o meu contributo, escrevo livros para as várias idades, também porque tenho essa responsabilidade. Fui professor, o ter sido professor do primeiro ciclo ajudou-me muito, porque comecei logo a conhecer as crianças, conhecer
digamos, as virtudes e os vícios das crianças, e as personagens que vou introduzindo nas minhas histórias, no fundo, são um pouco as crianças que fui conhecendo ao longo da vida. E porque vocês são muito pequeninos e com crianças assim não se devem fazer grandes discursos, eu reservo-me para responder a alguma pergunta que os mais ousados, não é? Já me disse a doutora que são assim, alguns são um bocadinho envergonhados, mas pronto, estejam à vontade para me colocar as perguntas. Quem é o primeiro? Esta menina. Desculpa, antes de mais, eu queria também, eu ao agradecer à escola, esqueci-me de mencionar, mas no fundo o agradecimento estava extensivo também a estas crianças. Gostei muito desta apresentação. É de facto assim que as histórias devem ser trabalhadas, com criatividade. O autor faz uma parte, escreve a história, mas ela depois só se completa quando o autor assiste a estes momentos. E de facto esta história, vista e lida como vocês aqui fizeram, de facto torna-se muito rica. E para mim é uma alegria assistir a estes momentos. Muito obrigado às meninas e aos meninos que apresentaram esta história. Então, como é que você se inspira? Olha, eu para os livros que escrevo inspiro-me em dois mundos. Um deles tem a ver com a área, o território que eu investigo. Quem consultou a minha biografia deve ter percebido que eu sou professor numa universidade e sou também investigador, porque o professor que dá aulas nas universidades também tem que investigar, faz parte da sua carreira investigar. E eu investigo na área do património cultural e imaterial. Portanto, os mais crescidinhos já sabem, já ouviram falar muito nisso e vão continuar a ouvir falar, o património cultural e imaterial, que é um património que está na memória das pessoas, sobretudo dos mais idosos. E no meu trabalho de investigação eu vou descobrindo lendas, histórias, contos, velhos romances que andam perdidos e que, quando as pessoas morrem, esses conteúdos morrem com eles. E então eu recolho e estudo, e depois as histórias que eu acho mais engraçadas, com mensagens culturais mais valiosas, eu conto-as às crianças. Claro que não conto como me contam a mim. Dou-lhes uma linguagem que possa deslumbrar a criança, porque a criança gosta de ouvir uma história, mas gosta que as palavras lhe toquem nos ouvidos, lhe façam música nos ouvidos, e portanto é isso que acontece com estas histórias. Mas também me inspiro noutro mundo que tem a ver com os programas escolares, tem a ver com os projetos, e não são histórias que eu vou buscar às aldeias, são histórias que eu invento. E invento para quê? Para ajudar as crianças a aprender coisas que muitas vezes lhes passam despercebidas. Eu escrevo muito sobre direitos dos animais, sobre direitos humanos, sobre ambiente, ecologia, isso está tudo nos meus livros. Estou a ver aqui um livro chamado Memórias de um Cavalinho de Pau. Neste momento está esgotado um livro que se chama Histórias a Rimar para Ler e Brincar, mas a editora disse-me ontem que dentro de 15 dias já estará cá uma nova edição. O livro Vou Morar no Arco-Íris são histórias que eu escrevo e que eu invento. Para quê? Para a criança ganhar o gosto pela leitura. Porque ouvindo histórias rimadas, que depois ficam a ecoar nos seus ouvidos, a criança ganha uma nova vontade, uma nova energia para ler. Portanto, são esses os dois mundos. As histórias tradicionais, as lendas, ou seja, o património imaterial, e as histórias que eu invento para ir ao encontro das necessidades educativas das crianças. Mais alguma pergunta? Estão todos de braço no ar. Não podem ser todos, vamos arranjar aí umas 3. Se calhar fazem as perguntas todas de uma vez, pode ser? Por turmas. Então, aquela menina ali. Mais, é do lado. Sim. Outra. Ora bem, portanto, as duas primeiras perguntas respondo só de uma vez, não é? Há quanto tempo já me vou esquecendo. Eu comecei a escrever livros quando saí do magistério primário. Portanto, eu fui professor primário, mas depois as dificuldades das colocações no meu tempo eram muito grandes, não é? O professor era colocado em aldeias onde não havia luz elétrica, nem havia estradas, e portanto nem toda a gente... Mas pelo menos era colocado.
Sim, mas pelo menos tinha colocação, é verdade. Mas naquele tempo havia mais saídas para os jovens. Hoje em dia os jovens têm mais dificuldades. No nosso tempo bastava ter alguns estudos, no meu caso saber ler e escrever bem, arranjei logo um outro emprego, fui para jornalista, não é? E portanto, como a colocação não me agradou, numa aldeia deixei a profissão e fui para outra, fui para jornalista. E depois fiquei sempre com muito desgosto, porque havia noites em que eu até tinha pesadelos, de me lembrar que no dia seguinte não ia encontrar crianças para ensinar, não é? E portanto resolvi começar a escrever histórias para as crianças. Portanto, no fundo, comecei a escrever quando deixei a profissão de professor, procurando continuar a ensinar crianças. Se não as ensinava numa sala de aulas, ensinava-as através dos livros. Portanto, foi assim que nasceu. Depois aquela menina pergunta-me qual o livro de que eu gostei mais, é isso? O meu é difícil, eu não tenho, para mim não há um livro que seja melhor do que os outros. Cada livro responde a um projeto que me foi lançado pelas editoras ou que eu próprio propus às editoras. E portanto todos eles é como um pai que tem vários filhos e se lhe perguntam de qual gosta mais, ele não vai dizer, não é? Qual gosta de todos por igual. Portanto, eu tenho um livro que vai sair no próximo mês, que se chama Meia Dúzia de Contos Tão Alegres como Tontos. Está toda a gente a ouvir? É para crianças, é para as vossas idades. Meia Dúzia de Contos Tão Alegres como Tontos. Quantos contos são? 6. Bom, são 6 contos. São muito engraçados e portanto, esse livro vai sair numa editora chamada Âncora, a Âncora Editora. Procurem esse livro, está bem? Mais alguma pergunta? Aquelas 3 meninas ali, uma de cada vez. Sim, anda lá. O meu primeiro livro que eu escrevi, era aluno do magistério primário ainda, chamava-se Há Atrás dos Montes. Chama-se, livros existem sempre. Há com um H à frente do A, que é diferente de um H antes do A, não é? Portanto, é um livro de poesia que eu escrevi, como eu tinha muito jeito para escrever, poesia, os professores e outras pessoas amigas pediam-me, diziam-me para escrever um livro, e ajudaram-me e eu escrevi um livro, publiquei. Claro que é um livro que não me marcou muito a minha profissão, a minha atividade, só depois, como eu disse, comecei a escrever para crianças e aí sim é que assumi uma atividade regular de escrever livros. A outra menina de rosa. Como consigo inspirar-me com a imaginação? É um talento que nós temos, vocês também têm certamente, nós nascemos com dons, o que às vezes não temos é sorte de os explorar. Uns nascem com dons para jogar bem futebol, outros para cantar, não é? Outros para pintar, mas certamente que todos vocês têm dons. Agora, é preciso explorar esses dons. E eu tive a sorte de conseguir explorar este dom, de ser criativo, de imaginar histórias e depois de escrever bem as histórias, não é? É um dom que tive. Mais alguma pergunta? Tu. Já respondi. Já respondeu. Portanto, eu vejo que as perguntas começam... Lá atrás, aqueles 3 meninos que Sim. estão com o braço no ar já há muito tempo. Como é? Olha, não é nada de especial, portanto, eu tenho uma atividade, não é a minha profissão, não é esta, eu tenho uma atividade profissional, fui jornalista, primeiro fui professor do primário, depois fui jornalista, depois voltei ao ensino como professor no ensino secundário, acumulando com o jornalismo, depois tive outras profissões, fui assessor do Ministro do Ambiente, depois integrei-me na universidade, continuei sempre a estudar, que é a vantagem que nós temos quando continuamos a estudar. Se paramos de estudar, ficamos com os nossos horizontes um bocadinho limitados. Se estudamos, temos essa vantagem de, quando não nos agrada um projeto de vida ou uma atividade profissional, procuramos outra. E, portanto, eu fui tendo sempre as minhas atividades profissionais. E, paralelamente, fui sempre escrevendo livros. Nas minhas horas vagas, normalmente à noite, faço investigação durante o dia e à noite escrevo, com muito silêncio. É assim a minha atividade. Ora bem, Uma última pergunta. uma última pergunta. Aquela menina que está há bastante tempo também lá atrás, o braço no ar, e vai ficar cansadinho. Não ouvimos. Eu já respondi essa pergunta. Vamos a uma outra, aquele menino, para substituir esta, que é repetida. Aquele de azul. De azul. Como é que eu me agarrei? A ler e a escrever.
Olha, eu desde muito pequenino, da vossa idade, ainda mais pequeno, gostava muito de ler. Os livros que chegavam, na altura não havia bibliotecas, nem como hoje, chegava uma carrinha às aldeias a levar livros da Gulbenkian e eu estava logo ali à espera, às vezes colocava-me em cima de uma parede para ver chegar, vinha longe, ainda vinha quase a 2 km de distância, já eu estava a colocar-me na posição para ser o primeiro a escolher os livros, não é? Escolhia logo 3 ou 4, o senhor da carrinha estava sempre a barrar comigo, já chega, não levas mais que 4. Eu gostava de levar livros e lia sempre, todas as noites lia um bocadinho, no fim de semana lia sempre, portanto gostei sempre muito de ler e portanto o resultado está aí, não é? Gostei de ler e depois também gostava de escrever, porque quem gosta muito de ler também gosta de escrever. Porquê? Porque os autores que vai lendo fascinam-no de tal forma que ele gostava de ser igual. É como vocês gostam do Cristiano Ronaldo, não é? E gostavam de ser como ele, também gostavam de jogar como ele. Ora, eu também gostava de ler, gostava dos autores que lia e também gostava de ser como eles. E então ia escrevendo também poesia, quadros, etc. Não é? Muito bem. Eu vejo que vocês têm livros meus, tenho todo o gosto em autografá-los. Há ali um pequenino que vai fazer uma pergunta. Então, faz favor. Sim. Eu nasci numa vila muito conhecida, onde se produz o melhor vinho do Porto de Portugal, que é Sabrosa.